Gabarito da prova do primeiro ano do Colégio Modelo. Questão número 1. Um corpo cai a partir do repouso do alto de um prédio de 45 metros de altura. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine o tempo de queda e a velocidade com que o corpo chega ao solo. Bom, então o que aconteceu? Ele falou que o corpo cai a partir do repouso. Se é a partir do repouso, a velocidade inicial é zero. De uma altura de 45 metros. Então, o que aconteceu? A gente tem aqui o solo e aqui o corpo. O corpo pegou e caiu com velocidade inicial zero. De uma altura de 45 metros. Tá? Bom, então ele quer que você determine o tempo de queda, e a velocidade com que ele chega ao solo, certo? Então, para a gente achar o tempo de queda, a gente vai usar o quê? A gente conhece a altura, então a gente usa aquela equação assim, ó. S é igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado, certo? Sendo que o espaço inicial é zero porque você está no início do movimento e a velocidade inicial é zero porque o cara está do repouso. Então fica S é igual a 1 meio de AT ao quadrado. Só uma coisinha, quando o movimento está para baixo, a gravidade tem sinal positivo. Então fica assim, ó, 45 é igual a 1 meio vezes 10t ao quadrado. Então, vamos lá. 2 vezes 45, 90. Então, t ao quadrado é igual a 90 divididos por 10. Então, eu sei que t é igual a raiz de 9. T é igual a 3 segundos. Esse aqui é o tempo de queda. Agora, para eu achar a velocidade que ele atinge o solo, eu vou fazer de duas formas diferentes. A primeira é usando vi, vovó, aquela tarada. Então, fica assim, v é igual a 0 mais 10 vezes o tempo que eu achei, que é de 3. Então, eu sei que v é igual a 30 metros por segundo. Beleza? Agora, eu também posso fazer a mesma conta usando Torricelli. V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Né? Então, vai ficar assim. V ao quadrado é igual a 0, mais 2 que multiplica 10, que multiplica a altura, que é quanto? 45. Então, V é igual a raiz quadrada de 2 vezes 45, 90. 90 vezes 10, 900. Então, raiz de 900 é 30 metros por segundo. Viu? Dá a mesma coisa. Então, é isso. Achamos o tempo de queda, que é 3 segundos, e a velocidade que ele atinge o solo, que é 30 metros por segundo. Questão número 2. Uma pedra é lançada verticalmente para cima com velocidade de 20 metros por segundo de um ponto situado a 10 metros do solo. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e determine. Letra A. O tempo gasto pela pedra para atingir a altura máxima. B. A altura máxima atingida pela pedra em relação ao solo. E C. O tempo desde o lançamento até a pedra atingir o solo. Então, vamos pensar assim. A gente tem lá a pedra, certo? A pedra vai ser jogada para cima com velocidade de 20, velocidade inicial de 20 metros por segundo. Só que ela está situada a um ponto que há 10 metros
acima do solo. Então, o que acontece? Ele vai jogar a bola para cima, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai subir, 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 subir. Quando ela chegar aqui na altura máxima, a velocidade final dela é 0. Certo? Então, ela subiu e depois o que ela fez? Ela desceu, ó. Vou botar aqui do lado, ó, e veio até o solo. Obviamente que esse movimento é aqui e volta no mesmo caminho, tá? Só botei aqui mostrando que ela subiu e desceu, certo? Ele quer saber o tempo gasto pela pedra para atingir a altura máxima. Então, ela quer esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui, o que eu conheço? Eu sei que a velocidade inicial é de 20 metros por segundo, certo? E eu sei que a velocidade final é 0. E eu quero saber o tempo. Então, aqui eu sei o seguinte. Quando o corpo está subindo, o sinal da gravidade é negativo. Quando o corpo está descendo, o sinal da gravidade é positivo. Como eu estou calculando a subida, o sinal da gravidade aqui vai ser negativo. E como é que eu vou achar o tempo até a altura máxima? Fácil, ó. Vi vovó, aquela tarada. Velocidade final é 0, é igual a 20 mais menos 10, t. Então, eu sei que t é igual a 20 divididos por 10, que vai me dar 2 segundos. Achei o tempo até a altura máxima, beleza? Aí, a letra B ele quer a altura máxima atingida pela pedra em relação ao solo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir qual é a altura da onde ela foi lançada até a altura máxima e depois eu somo com a distância que ela foi lançada do solo. Como é que eu vou fazer isso? Assim, ó, S é igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado, certo? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó, S é igual a 0 mais, qual é a velocidade inicial dela? 20 vezes, quanto tempo ela demorou daqui até aqui? 2 segundos, né? Então, 20 vezes 2 vezes 1 meio de menos 10, que multiplica 2 ao quadrado. Então, S é igual a 20 vezes 2, 40, certo? Aqui é mais, tá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 10, 40. 40 divididos por 2, 20. Então, aqui é menos 20. Então, eu sei que a altura foi de 20 metros, certo? Então, qual foi a altura em relação ao solo? Então, eu sei que a altura total foi os 10 metros, da onde ela foi lançada, mais os 20 metros que ela subiu. Então, eu tenho uma altura total igual a 30 metros, certo? Ah, Bola, mas eu queria fazer diferente, eu não fiz essa conta aqui não, eu usei Torricelli. Poxa, vamos então com Torricelli. V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Vamos lá. Qual é a velocidade dela na altura máxima? 0, que é igual a 20 ao quadrado, mais 2 que multiplica menos 10, que multiplica... Qual é o valor da altura? É o que eu quero, não é? Então, vamos lá. 20 vezes 20, 400, então vai ficar assim. 400 é igual a 20H. Então, eu sei que H é igual a 400 por 20. Isso aqui vai me dar 20 metros.
Então, se eu usar Torricelli ou usar o sorvetão, o espaço que eu encontrei é o mesmo, certo? Então, a altura total foi de 30 metros. Agora, a letra C está pedindo o tempo total, né? O tempo desde o lançamento até a pedra atingir o solo. Então, ele quer o tempo que ela levou daqui até aqui, que a gente já calculou, que é 2 segundos. Depois daqui até o solo. Então, eu tenho que calcular o quê? O tempo da altura máxima até o solo, considerando uma altura total de 30 metros. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer assim, ó. S é igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Sendo que esse cara aqui é 0 e esse cara aqui é 0, porque eu vou considerar que ela saiu lá da altura máxima. Então, vai ficar assim, 30 é igual a 1 meio vezes 10t ao quadrado. Tiro esse 0 com esse 0 e multiplico 2 vezes 3. Então, t é igual a raiz quadrada de 6. Isso vai dar aproximadamente 2,4 segundos. Beleza? Então, qual é o tempo total? É o tempo de queda, que a gente acabou de achar, que é 2,4, mais o tempo que ela levou subindo, que foi de 2 segundos. Então, eu sei que o tempo total vai ser 4,4 segundos. Beleza? Questão número 3. Uma bolinha é lançada horizontalmente com velocidade de 8 metros por segundo, de um local situado a 20 metros de altura do solo. Despreze a resistência do ar e considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Considere, letra A, o intervalo de tempo decorrido desde o lançamento até a bolinha atingir o solo, é o tempo de queda. E a letra B, a distância D entre o ponto em que a bolinha atinge o solo e a vertical de lançamento, o alcance. Então, o que aconteceu? A gente tem lá a mesa, né? A mesa, e ela está a uma determinada altura, certo? E aqui o solo. Beleza? Então, a bolinha está aqui, indo para lá com velocidade de 8 metros por segundo. Então, a bolinha vai pegar e ela vai fazer isso aqui, ó. Atingir o solo. Bum. Certo? Aí, o que ele está pedindo? Ele quer o tempo de queda, né? Só que ele falou que essa altura da mesa aqui, por exemplo, é uma altura de 20 metros. Então, todas as vezes que eu tiver queda livre, S é igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Por que eu estou fazendo isso? Porque é queda livre, certo? Então, esse cara vale 0, esse a gente chama de 0. Então, S é igual a 1 meio de AT ao quadrado. Qual é a altura? 20 é igual a 1 meio vezes 10 vezes t ao quadrado. Por que é 10 positivo? Porque quando a gravidade está para baixo, o sinal é positivo. Beleza? Então, vai ficar assim, ó, tiro aqui. Eu sei que t é igual a raiz quadrada de 2 vezes 2, 4. T é igual a 2 segundos. Beleza? Agora, a letra B está pedindo o quê? O alcance, né? Então, o alcance é essa distância toda aqui. O alcance é no eixo X, não é? Então, fica assim, ó. S é igual a S0 mais VT. Então, fica S é igual a 0 mais a velocidade que ela foi lançada, que é 8, vezes o tempo de queda, que é de 2 segundos. Então, o espaço é igual a 16 metros. Beleza?
Questão número 4. Um avião voa horizontalmente com velocidade constante e igual a 50 metros por segundo e a 720 metros de altura do solo, plano e horizontal. Num determinado instante, o avião solta um fardo de alimento que atinge o solo num determinado local. Determine a distância entre o ponto onde o fardo atinge o solo e a reta vertical que contém o ponto de onde o avião soltou o fardo e o tempo de queda livre. Despreze a resistência do ar e considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o que ele está pedindo? Ele quer o alcance, que é a reta vertical, né, a distância entre o ponto onde o fardo foi solto e aonde ele atingiu o solo, e o tempo de queda, certo? Então, imagina o seguinte, o fardo está aqui e ele está com a velocidade do avião, que é o quê? 50 metros por segundo. O solo está aqui embaixo. Então, o fardo vai fazer essa trajetória aqui e vai atingir o solo. Beleza? Bom, o problema falou que essa altura toda aqui tem 720 metros. Ele quer que você calcule o tempo de queda e o alcance, certo? Então, o que eu vou fazer? O tempo de queda a gente calcula como? S é igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Por quê? Porque é queda livre. Então, esse cara é 0, esse cara é 0. Então, fica S é igual a 1 meio de AT ao quadrado. Então, fica 720 é igual a 1 meio vezes 10t ao quadrado. Lembrando, quando o corpo está caindo, a gravidade é positiva. Então, vamos lá. Simplifico o 10 com 0 aqui. 72 vezes 2 vai dar 144. Então, eu sei que t é igual a raiz de 144, que vai me dar 12 metros por segundo. Beleza? Só que agora eu quero o quê? O alcance. Então, como eu vou fazer o alcance? S é igual a S0 mais VT. Então, S é igual a 0 mais a velocidade na direção x, que é 50, vezes o tempo, que é 12. Então, eu sei que o S vai ser 5 vezes 2, 10, vai 1, 5 vezes 1, 5 e 1, 6, 600 metros. Certo? Questão número 5. Um corpo é abandonado do alto de uma fonte de altura h. Este corpo levará 9 segundos para atingir o solo. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule a altura da ponte em relação ao leito do rio. Então, ele quer o quê? A altura da ponte. Beleza? Então, qual é a ideia? O corpo é abandonado. Se ele é abandonado, a V0 é 0. Aí ele vai cair. Certo? Vai cair lá dentro do rio. O que o problema está querendo? Está querendo exatamente o valor dessa altura que ele caiu. Só que o problema falou que o tempo de queda é igual a 9 segundos. Então, como é que eu vou fazer? S é igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Esse cara é 0 e esse cara é 0, pois é queda livre. Então, S é igual a 1 meio de AT ao quadrado. Lembrando, quando a gravidade é para baixo, o seu sinal é positivo, certo? Então, vai ficar assim, S é igual a 1 meio que multiplica 10, que multiplica 9 ao quadrado, certo? Então, vai ficar assim, S é igual a
Se eu simplificar esse aqui com esse aqui, vai dar 5. E 9 ao quadrado é 81. Então, 5 vezes 81 vai ser 5 vezes 1, 5. 5 vezes 8, 40. Então, 405 metros, certo? Questão número 6. Um garoto, na sacada do seu apartamento, a 20 metros de altura, deixa cair um biscoito. Quando tem, então, a ideia de medir o tempo de queda desse biscoito. Desprezando a resistência do ar e adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o tempo gasto pelo corpo para chegar ao térreo. Então, o que o garoto fez? O garoto tem lá o térreo e o biscoito caiu. Né? O biscoito caiu. O que o problema falou? Que essa altura é de 20 metros. Certo? Só que o biscoito foi abandonado e caiu. Ele quer saber o tempo de queda. Então, a gente faz o quê? S é igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Esse cara é 0, esse cara é 0. Então, fica S é igual a 1 meio de AT ao quadrado. Então, fica 20 é igual a 1 meio vezes 10. Por quê? Porque a gravidade, quando está apontando para baixo, é positivo, vezes t ao quadrado. Corto esse 0 com esse 0. 2 vezes 2, 4. Então, t é igual a raiz quadrada de 4, que vai me dar 2 segundos. Questão número 7. Um objeto é abandonado de uma altura h em relação ao solo, em um local onde a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Se após 3 segundos de queda o objeto está a 35 metros do solo, determine a altura h e o tempo de queda do objeto até o solo. Então, ele quer o quê? A altura e o tempo de queda. Vamos pensar. A gente tem aqui o solo e o objeto foi jogado, abandonado. Se ele foi abandonado, a velocidade inicial é 0. Só que esse problema está um pouquinho diferente. Ele disse que o objeto caiu quando ele chegou a uma determinada altura, ou seja, depois de 3 segundos, certo? A altura que ainda restava para ele atingir o solo era de 35 metros, certo? A gente tem que descobrir qual é o valor da altura, certo? Então, vamos pensar. O que eu posso fazer? A primeira coisa é, quando o objeto caiu, ele vai chegar aqui, tá? Com uma determinada velocidade. Qual é essa velocidade? Essa velocidade é vovó, aquela tarada. Eu consigo calcular com ela. Então, vai ficar assim, V é igual a 0 mais 10, que multiplica 3. Então, V é igual a 30 metros por segundo. Beleza? Então, quando ele chegar aqui, a velocidade dele é 30 metros por segundo. Agora, se eu sei que a velocidade dele aqui é 30 metros por segundo e ele vai cair até o solo, certo? Com a velocidade inicial e a altura, eu vou descobrir quanto tempo ele vai demorar para percorrer isso aqui. Como eu vou descobrir isso? Assim, ó, S é igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Tiro esse S0 porque eu começo aqui como se fosse a origem. Então, fica assim, ó, 35
é igual... Qual é a velocidade inicial dele? A gente descobriu aqui, ó. 30 vezes o tempo, mais 1 meio vezes 10t ao quadrado. Certo? Eu posso simplificar esse cara com esse aqui, fica 5. Então, só vou reorganizar aquilo ali, tá, gente? Ó, vai ficar assim, ó. 5t ao quadrado mais 30t menos 35 é igual a 0. Deu uma equação de segundo grau, não é? Se eu dividir todos os termos por 5, né? Aqui vai ficar assim, ó. T ao quadrado mais 6t menos 7 é igual a 0. Essa é a função horária. Então, vai ficar assim. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, delta vai ser 36 menos com mais 4 vezes 1, 4, 4 vezes 7, 28. 28 mais 36 vai me dar 64. Então, agora eu sei que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, isso aqui vai dar menos 6 mais ou menos raiz de delta 64, raiz de 64 é 8, divididos por 2. O A vale 1, então aqui é 2. Então, logo de cara eu sei que menos 6 menos 8 vai dar 14. Menos 14 não existe tempo negativo, então o tempo negativo está fora, né? E aqui embaixo vai ficar menos 6 mais 8, 2. 2 divididos por 2, 1 segundo. Então, eu acabei de descobrir qual vai ser o tempo total de queda. Daqui aqui ele levou 3 segundos e daqui até aqui ele levou o quê? Mais 1 segundo. Então, eu sei que eu vou até escrever aqui no canto, ó, que o tempo total vai ser de 3 mais 1. O meu tempo total vai ser de 4 segundos. Agora eu tenho que achar a altura. Como é que eu vou achar a altura? Eu vou usar novamente essa aqui, ó. S é igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Beleza? Então, vai ficar assim, ó. S é igual a 0 mais 0t, porque esse cara some, mais 1 meio, que multiplica 10, que multiplica o tempo, que eu achei 4 ao quadrado. Então, S vai ser 5 vezes 16, porque 4 vezes 4 dá 16. Então, S vai ser 6 vezes 5, 30, vão 3. 5 com 3, 80 metros. Só que o que acontece? Ele quer a altura S aqui. Então, vai ficar assim, ó. 80 menos 35 vai me dar 45 metros. Então, a resposta certa é a letra D. Beleza? Questão número 8. Uma bola lançada verticalmente para cima a partir do solo atingiu uma altura máxima de 125 metros. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Qual o valor da velocidade de lançamento da bola? Então, ele quer o quê? Velocidade de lançamento. Então, a gente tem lá o solo, a bolinha estava aqui e ela foi lançada com uma velocidade inicial que eu não sei. Certo? Então, a bolinha vai subir, 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 subir. Quando ela chegar na altura máxima, a velocidade é 0. Só que o problema falou que essa velocidade máxima vale
125 metros. Isso é a altura máxima. Olha o que ele disse aqui. Então, ele quer saber a velocidade de lançamento. A primeira coisa que eu vou fazer é achar o tempo. Vamos achar o tempo? Então, como é que eu vou achar a velocidade inicial? Eu faço assim, ó. V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Certo? A velocidade final vai ser 0. A velocidade inicial é o que eu quero, mais 2 que multiplica, lembrando, quando a gravidade está para cima, o sinal é negativo. Então, menos 10 vezes 125. Então, 2 vezes 125, 250. 250 vezes 10, 2.500. Então, eu posso dizer que V0 vai ser raiz quadrada de 2.500. Então, V0 vai ser o quê? 50 metros por segundo. Certo? Vamos lá. E se eu quiser saber qual foi o tempo que ela levou para subir? Vi, vovó, aquela tarada. Então, vai ficar 0 é igual a 50 menos 10t. Então, t vai ser 50 divididos por 10, vai me dar 5 segundos. Beleza? Então, é isso.